O que acontece se a gente pegar a geometria e juntar com a álgebra? Nasce uma coisa linda chamada geometria analítica, e essa é a nossa nova série. A geometria analítica, ela surge por volta do século XVII na figura de duas pessoas muito conhecidas de vocês, principalmente pelos seus trabalhos filosóficos, René Descartes e Pierre de Fermat. Bem, na verdade, a geometria analítica, como você conhece hoje, ela nasce em um livro chamado O Tratado sobre o Método. Errou! Lá do René Descartes, na virada do século XVII, e no apêndice dele, ele fala sobre este produto matemático lindo que é a geometria analítica. Na cabeça de René Descartes, que posteriormente foi aprofundada e melhorada por Pierre de Fermat, tudo o que se passa no plano cartesiano pode ser explicado através de equações algébricas. É o quê? Eu não entendi o que ele falou. Numa linguagem mais leiga, o que o Pierre de Fermat e o que o René Descartes disseram era que qualquer curva geométrica pode ser representada por uma equação. Esta análise revolucionária parece simples para nós hoje, mas resolveu e muito os problemas de uma época em que não havia tanta máquina gráfica, computadores e afins para ajudar a esboçar desenhos. A geometria analítica, portanto, tem como principal objetivo isso: juntar para você as equações da álgebra e a representação por meio de variáveis com as figuras geométricas. Legal, bem louco. A grande pergunta que fica é: qual é a aplicação disso hoje para nós? Não sei. Quando você estuda física, por exemplo, para determinar o centro de massa de um corpo ou o ponto de equilíbrio, você usa a geometria analítica. Quando você vai calcular a área de um espaço, de uma região irregular, você também usa processos de geometria analítica. Quando, por exemplo, nós usamos o GPS, grande GPS, o que ele faz? Não sei. Ele coloca sobre o globo terrestre um sistema de coordenadas e ajuda-nos a localizar os pontos sobre esse sistema. Isso também é geometria analítica. E claro, a análise da órbita de planetas, lançamentos de foguetes, ou seja, a astronáutica em geral também trabalha muito com geometria analítica. E é esta área linda da matemática que eu quero te convidar para conhecer comigo. Eu sou o professor Jess, estou te convidando a aprender geometria analítica. Portanto, solta a vinheta! Pessoal, então vamos começar a nossa aula de geometria analítica. Bem-vindos à nossa nova série Geometria Analítica. Nosso objetivo é deixar você top demais nesta área que é muito importante para os vestibulares de vocês, tá bom? Esta série será dividida, portanto, em 3 tópicos. Nós vamos ver o estudo ponto, o estudo da reta e também o estudo da circunferência, tá certo? Depois nós vamos ter algumas aulinhas envolvendo cônicas, que também são importantes, mas cônicas nesse caso mais voltado para você que vai fazer provas do ITA ou provas do IME. O nosso foco hoje, portanto, são os fundamentos de geometria analítica e o estudo do ponto, parte 1. Simbora com o Jess, tá? Então é o seguinte, galera, já que nós vamos falar sobre o estudo ponto, então eu vou começar aqui, ó. Estudo do ponto. Eu quero começar relembrando com você, qual é o cenário que nós vamos trabalhar, tá bom? O cenário que nós vamos trabalhar, basicamente, é aquilo que nós chamamos de plano cartesiano. Eu acredito que a esmagadora maioria de vocês já conhece esse cidadão, porque ele já apareceu em nossas aulas muitas e muitas vezes aqui, né? Em essência, o plano cartesiano são 2 eixos, são 2 retas perpendiculares, que nós
chamamos de eixo. Aqui nós temos o eixo Y, que formalmente nós representamos assim. Se você quiser simplesmente chamar de Y, pode. E aqui nós temos o eixo X, beleza? Que você também pode chamar apenas de X. Bom, o eixo Y recebe o nome de eixo das ordenadas, e o eixo X recebe o nome de eixo das abscissas ou abscissas, tá certo? Para você poder lembrar, abscissas, grave isso aí que te ajuda. Eu acabei de falar para você, né, que o ângulo formado entre eles é um ângulo de 90 graus, tá? E ele é dividido em 4 quadrantes que a gente nomeia no sentido anti-horário. Então, aqui, por exemplo, você tem o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante e bem aqui nós temos o quarto quadrante, ok? Então, primeiro quadrante, vou pôr assim para vocês, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Nesse plano cartesiano, nós vamos representar uma figura muito curiosa em matemática, que é o ponto, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Vem aqui com Jazz, ó. Eita, hein, professor? Aí sim, hein? E aí, aqui, eu vou marcar esse cidadão que nós representamos por uma bolinha. Deixa eu só lembrar você que ponto é um elemento geométrico que não tem definição e não tem dimensão. Ele é adimensional. Isso aqui é só uma representação dele, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui esse ponto. Esse aqui, ó, é o meu valor de x para ele, que no caso eu vou chamar de A. Esse aqui, ó, vai ser o meu valor para ele, que eu vou chamar de B, e portanto todo ponto terá a sua localização dada por um par ordenado AB. Beleza? Par ordenado AB. Então todo ponto será marcado por esta posição. Vai ter um valor de x e um valor de y. Esse primeiro carinha aqui vai representar a posição dele no eixo x. Esse segundo carinha, a coordenada dele em relação a y. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, nós vamos analisar o que a gente pode fazer com um ponto. Muito bem. Primeira coisa, com um ponto apenas, eu não posso fazer muita coisa, né? Com um ponto apenas, eu posso simplesmente fazer o quê? Dizer onde ele está, a posição dele. Mas se eu tiver 2 pontos, a coisa fica mais interessante, tá? Então, logo na sequência, o que eu vou colocar para você é o seguinte. Uma vez que eu já sei qual vai ser o meu plano de fundo, onde eu vou trabalhar, e eu também já sei, não é, como representar um ponto, que é um par ordenado, vamos colocar isso aqui? Não coloquei, né? Isso aqui é o que nós chamamos de par ordenado. Agora a gente vai pensar assim, muito bem, com um ponto não muito o que fazer, mas com 2 pontos a coisa fica melhor. Com 2 pontos eu já consigo, por exemplo, calcular a distância entre eles. Aham! Então vem com Jazz. Distância entre 2 pontos. Distância entre 2 pontos. Professor, e aí, como é que fica agora? Agora fica assim, ó, olha aqui para você ver. Vamos imaginar que a gente tem aqui, então vamos desenhar, na verdade, né, um plano cartesiano aqui. Eu vou representar aqui simplesmente por y, aqui simplesmente por x, e eu vou marcar para você aqui um ponto, tá? Um ponto que eu vou chamar de ponto A. Esse ponto A, eu vou te falar que ele vai ter uma abscissa valendo XA e ele vai ter uma ordenada valendo YA. Tá bom? Até aqui? Agora, eu vou criar um outro ponto que eu vou chamar de ponto B. Vou pôr aqui para cima, ó. Aqui eu vou ter um ponto B. Este ponto B também vai ter uma abscissa que eu vou chamar de XB e ele vai ter uma ordenada
que eu vou chamar de YB. Põe um pouquinho aqui, ó, para não ficar em cima do outro Y aqui. Tá certo? A gente sabe, por definição lá em geometria plana, que a distância entre dois pontos nada mais é do que uma linha reta que liga esses dois pontos, tá bom? Então, isso aqui eu vou chamar de Dzão, é a distância que eu estou querendo. Então, eu quero a distância entre o ponto A e o ponto B. Observe uma coisa, se eu chegar aqui e fazer uma linha, presta atenção aqui, ó. Se eu fizer uma linha paralela ao eixo X, paralela ao eixo X, tá? Que vai chegar aqui e formar esse negocinho aqui, nós temos aqui, ó, a formação de um triângulo retângulo. Percebeu isso? Que apareceu aqui um triângulo retângulo? Nó, Jazz, eu percebi. E aí? E aí que é o seguinte, dá pra gente saber quanto mede esses catetos? Mas, professor, para que você quer saber quanto mede esses catetos? Olha, eu quero saber quanto mede os catetos, porque se você observar, esse D, que é a distância que eu estou procurando, nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Professor Jess, eu estou emocionado. Eu estou entendendo geometria analítica. Ó, que bom! Então vem com o Jazz aqui, ó. Qual vai ser o tamanho desses catetos? Ai, meu Deus do céu, já começou, né? Não, vem cá. Esse cara aqui, ó, olha esse cara aqui, esse pedacinho, tá vendo aqui? Ó, carrega pra cá, ó, vai de YA até YB, de YA até YB. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, e eu perguntasse pra você qual a distância, ó, se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, e eu perguntasse para você qual é a distância, eu tenho certeza que você não pensaria duas vezes para responder 3. Aí eu pergunto, como é que você fez essa conta? Aí você ia falar assim, uai, Jess, que pergunta? Eu fiz 5 menos 2. Aê, menina, é essa a ideia. Esse cara aqui, ó, é YB menos YA. Ei, Jazz, tô entendendo. E aqui? Aqui é a mesma coisa, então, ó. Daqui pra cá, nossa, gente, mas que coisa, hein? Ó, você precisar de alguém para desenhar torto, eu não sirvo, tá? Procura alguém que desenhe mais torto. A questão aqui é o seguinte, x de A até x de B, então, isso aqui vai ser x de B menos x de A. Aí, então quer dizer que esse cateto, deixa eu apagar isso aqui para ficar com o desenho mais limpo, tá? Quer dizer que esse cateto aqui, ó, mede YB menos YA e esse aqui x de B menos XA. E aí, professor? Agora é aplicar a definição de... definição nada, né? Aplicar um teorema. E que teorema conhecido de vocês? Não, famosíssimo teorema de Pitt. Quem? Pitágoras. É ele, grande Pitágoras. Ó, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter que hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Então fica, ó, hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Esse cateto aqui, xb menos xa ao quadrado, mais esse cateto aqui, yb menos ya ao quadrado. Olha só. Pega esse quadrado e passa para o outro lado fazendo favor. Vamos para lá? Então fica assim, ó, que a distância vai ser a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E olha aqui, essa é a formulazinha de distância entre dois pontos. Tudo bem, a dancinha foi ridícula, mas enfim, o mais importante é se você entendeu esta bagaça. Você sacou? Sacou? De verdade? Tem um jeito sintético de escrever isso aqui, você vai encontrar isso muito em livros, que é assim, ó, galerinha escreve assim, ó, distância vai ser a raiz quadrada, aí ao invés de escrever xb menos xa,
Escreve ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, tá bom? Isso aqui é um outro jeito de você escrever, porque delta em matemática quer dizer variação. É o final menos o inicial. Alguém pergunta assim, professor, precisa ser nessa ordem aqui? XB menos XA? YB menos YA? Não, não precisa. E sabe por que que não precisa? Porque isso aqui vai estar elevado ao quadrado. Se você trocasse esses caras de posição, a única coisa que mudaria era o sinal. Mas, como isso aqui está ao quadrado, menos ao quadrado também fica mais, não vai ter diferença. Tá certo? Pode ficar sossegado em relação a isso. Então, lindos e lindas da minha vida, guardem esta formulazita, porque esta formulazita será muito importante para a gente ao longo desta brincadeira. Muito bem. Olha, ainda pensando em apenas 2 pontos, uma coisa que eu posso fazer com esta brincadeira aqui, de 2 pontos, é calcular o chamado ponto médio deles. Jess, não entendi. Então vem aqui comigo, terceiro tópico, ponto médio, tá? Ponto médio. Qual é a ideia de ponto médio? De novo, eu vou pedir para você me ajudar. Eu vou fazer aqui, ó, o plano cartesiano, tá certo? E aí a ideia é o seguinte, eu vou pôr aqui, mesmo esquema, tá? Ó, mesmo esqueminha. Vou pôr um pontinho A aqui, que vai ser dado por XA, YA, tá? E eu vou pôr aqui, ó, um outro ponto, que vai ser dado por XB, YB. Vou pôr aqui em cima, tá? Ó, YB. Beleza. Vou fazer de novo a distância entre o A e o B, ó. De novo, a distância entre A e B, só que agora eu não estou mais preocupado em calcular a distância entre eles, porque eu já vi como se calcula. Suave. A minha preocupação aqui agora é descobrir onde está o meio dele, o centro dele, certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, vamos pegar o ponto aqui. Eu tô aqui rindo aqui, galerinha, porque vou te falar, meu amigo Abner e meu amigo Elienay vão sair de perto de mim pós-graduado em matemática. Não é não, Abner? O Abner já fez uma gravação de teologia comigo, meus amigos. Então, ele já é pós-graduado em teologia, agora vai ser em matemática também. Grande Abner, Átomos Creative, viu, galerinha? Pesquisa no Instagram, vale a pena seguir. Então, tá aqui a questão, ó. AB, ó, quero marcar o ponto médio, ponto N. Ah, e eu não ganho desconto para fazer esse marketing, deixar bem claro, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte. Eu vou marcar aqui esses 2 pedaços do meio aqui, tá bom? Aqui, ó, eu vou colocar X do ponto M e aqui Y do ponto M. Presta atenção, porque você se perdeu aqui na minha brincadeira. O que é o ponto médio, que eu chamei de M? É o ponto que divide o segmento AB ao meio. Partiu é no meio. Esses 2 tracinhos aqui, ó, significa que eles têm a mesma medida, tá ligado? Esse ponto M tem abscissa XM e ordenada YM, certo? Agora, pensando desse jeito, então, me ajuda aqui, vai. Se esse cara é ponto médio, deixa eu apagar esse pedaço aqui, que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre eles. Vamos lá, porque essa mistura de geometria plana com aritmética só dá coisa boa. Pensa comigo, se o XM está no meio de XA e XB, né? E por que eu sei disso? Vamos lá, a pessoa pergunta, né? Ah, Jess, como é que você sabe disso? Tá bom, vou vir aqui, ó, e vou fazer esse triângulo aqui, tá? Formando aqui 90 graus, tá bom? Ó, formou 90 graus aqui, você pode ver que eu tenho esse triângulozinho menor. Vou provar isso aqui de uma vez só para vocês, ó. Escuta, esse triângulozinho menor, cadê o outro pincel? Ah, vai de roxo mesmo, ó. Esse triângulozinho menor aqui, ó, ele é semelhante ao triângulo maior pelo chamado teorema fundamental da semelhança, tá? Então, o que acontece? Como eles são semelhantes, quer dizer que
se esse carinha aqui vale x, esse aqui vale 2x, é ou não é? 2x. Esse grandão vale 2x e esse aqui vale x. Então a razão de semelhança é 2, ou seja, tudo no triângulo grandão é o dobro do triângulo pequenininho, tá certo? Tudo no triângulo grandão é o dobro do triângulo pequenininho. Então o x do ponto médio tá partindo isso aqui também ao meio, tá? Esse pontinho aqui, ó, o y dele também parte isso aqui ao meio, tá? Então tá tudo no meio ali. Então se o xm está no meio de xa e xb, a distância, presta atenção, olha aqui, a distância do x de A até o x de M, pega aí na câmera, pega, ó, de x de A até x de M vai ser x de M menos x de A, beleza? E é só fazer o maior menos o menor. E a distância de xm até x de B, essa distância aqui, ó, de x de M até x de B, vai ser x de B menos x de M. Concorda comigo? E aí acontece, as distâncias não são iguais? São, Jess. Então, se as distâncias são iguais, deixa eu virar assim, para não causar desastre. Se as distâncias são iguais, então, x de M menos x de A é igual a x de B menos x de M. As distâncias são iguais. Se eu passar o x de M para lá, ele fica positivo. Vai ficar x de M mais x de M, x de B. E esse menos x de A eu vou trazer para cá. Vai ficar mais x de A. 2 vezes x de M é igual a x de B mais x de A. Passa o 2 dividindo. X de M vai ser x de B mais x de A sobre 2. A mesma coisa com o y. Olha aqui para você ver, ó. A distância de ym até ya vai ser ym menos ya. A distância de yb até ym vai ser yb menos ym. Yb menos ym. Como as distâncias são iguais, já vou colocar aqui para você então, ó. Olha aqui para você ver. Como as distâncias são iguais, yb menos ym, tá? É igual a ym mais ya. Vou colocar o outro primeiro. Ym menos ya igual a yb menos ym. Passa o ym para lá, eu vou ter ym mais ym. O ya que está à esquerda passa para cá positivo. 2ym é igual a yb mais ya, o 2 passa dividindo, yb, vou fazer assim, senão vai dar vertigem quem está assistindo, ó, yb mais ya sobre 2. Ou seja, meus amigos, resumindo esses cálculos todinhos que eu fiz aqui para você, o ponto médio M vai ser dado por xa mais xb sobre 2, ya mais yb sobre 2. Tá bom? É assim que a gente calcula o ponto médio entre duas bagacinhas dessa, tá ligado? É desse jeito. Pegou 2 pontos? Vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos lá? Vamos dar um exemplo aqui, já caminhando para o final de nossa primeira aula, então, desse tópico. Caminhando para o final desta primeira aula, portanto, nós vamos colocar assim para vocês, ó. Olha aqui pro Jess, olha aqui. Vamos supor que eu te dou 2 pontos. O ponto A, que vai ser dado por 2 e 5, e um ponto B, que vai ser dado por 3 e menos 2. Beleza? E eu quero saber 2 coisas, para a gente fazer o review da aula. Eu quero saber qual é a distância entre eles e quero saber qual é o ponto médio. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, letra A, vamos calcular a distância. Então tá aqui, ó. Distância entre eles. A distância de A até B vai ser raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais
YA menos YB ao quadrado. Professor, você inverteu. Já falei que não tem problema. Então, a distância de A até B vai ser raiz quadrada. O x aqui é 2, o x aqui é 3. Então, 2 menos 3 ao quadrado. O y aqui é 5, o y aqui é menos 2. Tô entendendo, Jess. Então, a distância de A até B é a raiz quadrada de 2 menos 3 menos 1 ao quadrado. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui fica 5 mais 2 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1. 5 mais 2, 7. Então, mais 7 ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser a raiz de 7 ao quadrado, 49. 1 mais 49. Portanto, a distância de A até B vai ser a raiz de 50. Como nós somos pessoas espertas, que estão sempre ligadas no canal Hora da Matemática, a gente sabe que a raiz de 50 você pode escrever como sendo 25 vezes 2. Pode ou não pode? A raiz de 25 é 5. Então, 5 raiz de 2, que não é exata, é a nossa medida, tá bom? Você pode colocar assim se você quiser, ó. Unidade de comprimento, ou o M, unidade de medida, tá? Beleza, galerinha? Então, ó, essa aqui é a distância entre os dois pontos. A outra pergunta que nós vamos responder aqui, então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, outra pergunta. A outra pergunta, professor, tá aqui, ó. A outra pergunta é ponto médio, tá? E o ponto médio vai ser quanto, hein? M. Então você já sabe. O ponto médio vai ser x de A mais x de B sobre 2, ponto e vírgula, y de A mais y de B sobre 2, beleza? Então, seu ponto médio vai ser, o x de A é 2, o x de B é 3, sobre 2. O y de A é 5, o y de B, menos 2, sobre 2. Então, isso aqui vai dar, ó, olha aqui para você ver. 2 mais 3, 5. Então, fica 5 sobre 2. Vou até pôr aqui embaixo, ó. Olha aqui. Vou até pôr aqui, ó. 5 sobre 2. 5 menos 2, 3. 3 sobre 2. Tá aqui, ó. Isso aqui é o ponto médio. Beleza? Ó. Distância. 5 raiz de 2 unidades de comprimento. E a medida do ponto médio, a posição do ponto médio, 5 sobre 2 e 3 sobre 2. Você gostou, menininho, menininha? Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha. Like, joinha, mesma coisa, mas whatever, já foi. E não se esqueça de deixar a opção todos lá no sininho ativado, tá bom? Gente, não se esqueça, próxima aula nossa nós vamos falar sobre 3 pontos. Condição de alinhamento e o cálculo de áreas. Tá certo? Beijão no vosso coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!